Fala, meus queridos otakus, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Estamos de volta neste canal mais uma vez para trazer agora o episódio 4 da quinta temporada de DanMachi. E que episódio, hein? Altas revelações, luta, teve muita coisa aí. Vou trazer tudo neste vídeo, falando um pouquinho sobre aí o episódio, o que aconteceu, algumas informações extras que a Light Novel trouxe que para mim são importantes, que explica todo o motivo do que está acontecendo até agora, principalmente o motivo da deusa Freya, por que ela se apaixonou pelo Bel, por que ela tem essa obsessão pelo Bel. E também vou trazer mais explicações aí sobre as revelações da Anya, a questão da própria Ciri, a Aura, a Freya que teve neste episódio. Para quem não entender, vou trazer uma explicação bem simplesinha aí. E teve muita coisa que o anime cortou da Light Novel. E, a meu ver, são explicações que não deveriam ter cortado, que explica o que te levou a chegar até isso. Qual que é a motivação da deusa Freya, da Ciri, a questão da Aura, entre outras coisas, que deveriam ter sido explicadas melhor, só que o anime passou por cima, assim, só deu a entender meio que uma indireta ali, mas deveria ter explicado melhor. Fica comigo porque esse vídeo está bom, gente. Mas antes disso, peço que você se inscreva caso não seja inscrito, beleza? Aquele famoso triplo C, curta, comente, compartilhe este vídeo para ajudar aí o crescimento do canal, ajudar no engajamento. É muito importante a sua inscrição, beleza? Dito isto, bora pro vídeo. O episódio 4 da quinta temporada da DanMachi começa aí com Bel e a Ciri no quarto sozinhos. A Ciri tenta ali seduzir o Bel, tentando fazer ele dormir na mesma cama que ela. Bel acaba ali perguntando para a Ciri o motivo dela ter chamado ele para aquele encontro. E ela acaba falando ali que queria provar os sentimentos dela por ele, se o que ela realmente sente é amor ou não. Com isso, Ciri acaba tentando beijar o Bel, só que ele acaba impedindo ela. Acaba meio que rejeitando o avanço dela. Ciri acaba falando para o Bel que não rejeitasse ela, que aceitasse seus sentimentos, e nisso acaba ficando com os olhos roxos, como se tentasse ali controlar o Bel, a fazer o que ela quer. E parece que isso não dá muito certo. E nessa cena aqui, gente, a Light Novel traz um detalhe extra. O anime não deixou muito claro do motivo do Bel não ter caído na sedução dela. Mas na Light Novel mostra que quando assim tenta seduzir ele, tenta meio que hipnotizar ele, a marca que ele tem da deusa Estia acaba coçando e queimando, como se tivesse ali um aviso e como se estivesse impedindo que ele caísse na hipnose ali da Ciri para fazer o que ela queria naquele exato momento. Então a Light Novel deixa claro que o que ajudou o Bel naquele momento foi a própria marca da deusa Estia, que impediu que aquilo acontecesse. Tanto é que depois que a Ciri vê que não dá muito certo o que ela faz, ela acaba meio que dando um lapso assim nela e ela acaba recuando e fica até com vergonha, falando que ela não é daquele jeito, entre outras coisas, né? Na manhã seguinte, temos aí o encontro de Bel com o Elf. Bel acaba contando pra ele como foi o encontro com a Ciri, e aqui finalmente a gente tem alguém falando pro Bel tomar algum tipo de atitude, porque até agora ele fica muito em cima do muro, como um tolo estúpido, se fazendo de besta. Várias garotas ali dão em cima dele, ele não tem muita atitude como as garotas. Então o Elf acaba falando pro Bel tomar algum tipo de atitude, porque a Ciri abriu o coração para ele, mostrou que estava interessada nele, que gosta dele. Então ele precisa dar alguma resposta para ela. Ele não pode voltar a ser o que era antes, fingir que não aconteceu nada. Então ele acaba assim, sendo pressionado a agir como um homem, tomar uma atitude, se aceita os sentimentos dela ou não. Mas ele precisa sim dar uma resposta para ela. Depois ali, quando o Bel estava tentando encontrar a Ciri, né, ele acaba encontrando um membro da família Freya, que é o Hogni. E aí bem engraçado o jeito dele, que ele é medroso, mas também ele tem a síndrome de Chun-Bio. As frases de efeito que de Chun dele ali direto, né? Só que ele morre de medo de tudo. Até quando o Bel ali tenta se aproximar dele querendo algum tipo de informação, ele morre de medo. Então acaba não conseguindo muita coisa dele. Enquanto isso, o resto do pessoal estão atrás do Bel. A deusa já tá lá desesperada, a Ryo tá ali desolada, pensando que os dois dormiram junto, não tá nem raciocinando direito, tanto é que as garotas precisam arrastar ela. Depois disso, mostra a cena no anime, o Bel encontrando a Ciri. Novamente,
A Ciri tenta beijar o Bel e fala pra ele não rejeitar ela. E nesse momento o Hogni acaba aparecendo e atacando ambos. Ele tenta ali matar a Ciri, falando que Bel pertence à deusa. Eles começam a lutar. O Hogni ele tenta matar a Ciri, o Bel acaba ficando entre os dois, tentando proteger ela. E aqui vai uma informação extra na novel. Posso estar enganado, mas pelo menos eu não recordo de falando em que pé o Hogni está. Qual que é o nível dele? A novel deixa claro que ele é nível 6. Ou seja, ele é do nível da Aizen. Bel é nível 4 ainda. Então você vê a diferença aí. Tanto é que Bel praticamente não consegue fazer muita coisa, né? Ele meio que se mata ali pra lutar contra ele, né? E aqui vai uma observação. As lutas de Damacy sempre são maravilhosas de assistir, pessoal. As coreografia, plano de câmera, efeitos sonoros são lindos demais. Eu gosto das lutas de Damacy. Ai, se todos os animes fossem assim, tivesse pelo menos o efeito sonoro por fundo, as coreografias das lutas. Nossa, tem muito anime aí que seria 1000 vezes melhor do que foi com a animação porca das lutas, né? Damacy tem essa característica de trazer essas lutas boas. Voltando aí pro episódio, quando o Hogni ia acertar a Ciri, né, a Ryu acaba aparecendo e salvando ela. As garotas que trabalham ali na Mamma Mia também se juntam na luta. Depois mais membros acabam aparecendo ali da família Freya, né? Enquanto eles ficam ali tentando segurar a família Freya, Belcer acaba escapando. Tanto é que a Ryu luta com Hogni, garotas da Mamma Mia contra um grupo ali da família Freya. E claro, as garotas acabam perdendo a batalha. Elas ficam completamente machucadas. A Ryu sofre um corte aqui na região do peito dela fortíssimo. A única que sobra ali de pé é a Anya. E a gente descobre aí que é a primeira revelação que nós temos aí, que a Anya, o nome dela anterior era Vanna Alf, ou um pseudônimo, podemos dizer assim. Ela é a irmã mais nova do Vanna Freya. São irmãos os dois, né? E parece que eles não se dão muito bem. Principalmente o Vanna Freya, que parece não gostar muito da sua irmã mais nova, que xinga, deprecia bastante ela, coloca ela bem pra baixo ali. Ela não consegue parar ele de ir atrás da Ciri. E depois disso nós temos uma cena aí do Bel se encontrando com o deus Hermes, com a Aizen, com a deusa Estia. E é nesse momento que a gente tem o primeiro encontro da Ciri com a deusa Estia. Lembra quando eu falei, né, que até agora ela não tinha encontrado a Ciri, era por um bom motivo, né? Tanto é que logo quando a Estia dá de cara com a Ciri, ela já fica sem palavras e fica abismada com o que vê. Tanto é que ela pergunta pro Hermes, o que é aquilo? Tanto é que ela fala, é uma deusa aquilo. Mas qual deusa? Depois, quando o Bel acaba levando o Ciri para um lugar escondido, nesse momento, Ciri acaba contando para ele do motivo da família Freya estar caçando os dois e tentando matar ela. E aqui na novela dá mais detalhes, como eu vou mostrar aí agora nesse exato momento. Aqui, isso na mente dela fala que é uma criminosa. Ela cometeu o crime de quebrar as instruções da deusa, ela cometeu o crime de preparar um plano por trás da promessa que ela fez com a deusa, ela cometeu o crime de colocar esse plano em ação e arrebatar a existência pela qual a deusa se apaixonou à primeira vista. Só que isso foi nos pensamentos dela, né? A resposta oficial que ela deu pro Bel ali foi porque ela tentou roubar o Bel da Freya. E que a deusa tinha se apaixonado por ele. Basicamente foi isso. Depois ela para de falar, não falar mais nada, porque ela se complicaria mais adiante com a família Freya se revelasse mais detalhes. Só que ela deixa bem claro que os sentimentos que ela tem pelo Bel eram verdadeiros. E quando ela vai tentar dar novamente um beijo em Bel, ela acaba percebendo que era uma armadilha. Ciri estava ali com uma faca pronta ali para golpear o Bel pelas costas, pelo coração dele. Bel acaba bloqueando e segurando o braço dela, e ele fala que aquela não é a Ciri verdadeira. Até pergunta quem era aquela, que era uma pessoa completamente diferente. E ele mesmo falou a questão da presilha do cabelo, que a Ciri tinha levado dela, então aquele que ela tava era o dele. E também algumas horas o Bel sentiu uma intenção assassina vindo dela em direção a ele, então isso tudo revelou. Como tava ali na correria, querendo atacar os dois, ele deixou se levar, protegeu tudo ali, mas agora ele queria uma resposta dela, né? Então revelou ali que a Ciri é uma impostora. Depois ela acaba falando onde a verdadeira Ciri se encontra, e depois que o Bel vai embora, a gente tem aí a segunda revelação deste episódio, né? A impostora, a Ciri impostora aí é a Ornn, a serva pessoal da Freya. Tava se transformado na Ciri. E é interessante notar aqui que tem um flashback das memórias dela.
quando pequena. Se encontrando com a deusa Freia, falando que desejava ser a Freia, que ela queria deixar de ser ela mesma e se tornar a Freia. Em troca, ela faria de tudo pela Freia. Interessante aqui que ela se chamava de Cir. Ela entrega o seu próprio nome, Cir, para a própria Freia. E na novela dá mais um detalhe extra aqui. Lá fala que depois disso ela se transformou e renasceu como uma deusa. Uau, hein, pessoal? Aqui tem uma revelação incrível. Ou seja, a verdadeira Cir é a Hor. Até agora. A Cir que a gente viu até agora, quem era? Vamos, no final do episódio acaba mostrando quem era, né? Mas a própria Hor se chamava assim. Ela vendeu, podemos dizer assim, esse nome em troca de se tornar uma com a deusa, né? Então ela passou a se chamar Hor e entregou o nome Cir para a deusa Freia. Mais pra frente eu vou explicar aí esse enrolo, esse embrulho aí, né? Mas uma explicação aí que para quem não entendeu muito bem o que aconteceu. Depois aqui a gente tem os membros da família Freia encontrando ela e acaba atacando ela. Só que aqui, pessoal, o anime não deixa muito claro isso, mas a light novel mostra que dentro da família Freia tem duas facções. É uma facção radical e tem uma outra facção que não é radical. Tanto é que a facção radical aí, quem que tá nela? Alva Freia, do Hogni também faz parte da facção radical, os irmãos ali pequenininho ali também faziam parte. Todos esses faziam parte da facção radical. O Otar, o Redin ali, eles faziam parte de uma facção oposta a essa. Então, dentro da família Freia é esse. Embora eles tenham ali divergências na relação de se comportar, na maneira de se comportar, de tomar decisões, eles tá ali para um único objetivo: servir a deusa Freia. Só que uns são mais radicais, segue assim ao pé da letra, é mais radical na forma de pensar, e outros são mais tranquilos. Tem essas duas facções dentro da família Freia, elas não se dão tão bem assim. Depois disso, Hor acaba falando o motivo dela ter tentado matar o Bel, que ela estava com medo da deusa mudar com a presença do Bel, que ela pudesse ser maculada por ele, que ela fosse rebaixada a uma humana. Ela deveria continuar agindo como uma deusa sendo uma deusa e não uma humana. Então ela precisou agir, mesmo que ela recebesse uma punição por isso, ela precisou fazer alguma coisa para impedir que a Freia mudasse por conta do Bel. E no final aí do episódio, o Bel acaba se encontrando com a Cir verdadeira. Ela pergunta por que ela fez isso, e ela acaba falando que, novamente, queria expressar os sentimentos que ela tem por ele, ela queria provar esses sentimentos e mostrar que ela realmente sente amor de verdade. Depois disso, ela acaba fazendo uma declaração de amor para o Bel, né? Ela fala que ama ele, que está apaixonada por ele. Bel precisava, sim, ali tomar uma atitude, dar uma resposta para a Cir. E ele acaba rejeitando a Cir. E no finalzinho aí temos a revelação mais bombástica de todas, a Cir se transformando na deusa Freia. E ela fala ali pro Otar fazer os preparativos para sequestrar o Bel, trazer a força até ela. Em outras palavras, Freia é Cir, Cir é Freia. Tanto é que ela se cansa de ser uma garota comum e passa a ser uma deusa. Ela mesmo diz que a Cir está morta naquele momento. Agora é a deusa Freia que vai passar a fazer as coisas, como a própria Freia, não como a Cir. E dessa maneira aí termina com essa bomba aí, gente. Termina o episódio. Esse episódio aí, a parte que eu mais gostei foi a luta. Gostei das lutas, como sempre. The Match traz umas boas lutas, mesmo que seja uma coisa rápida, mas é boa. E a outra coisa foi as revelações. A revelação da Hor, da Cir, da Freia, da Anya também, a gente sabe mais sobre ela. Olha, o episódio foi maravilhoso. Depois de 4 episódios, finalmente The Match começou a ficar bom. Os 3 primeiros eu achei podre, os 3 primeiros, pra mim foi podre os 3, mas nesse quarto aí começou a ficar bom. Começou a desenrolar mais a história, essas revelações eu gostei bastante. Bom, agora eu vou fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou mostrar 2 imagens para vocês, para quem não entendeu o que de fato é aí a Freia, a Hor, a Cir, o que elas são. Então eu vou mostrar ali para vocês. A primeira imagem que eu vou mostrar, como vocês podem ver aí, uma consegue se transformar na outra e eles conseguem compartilhar as personalidades uma da outra. Então,
Por exemplo, no primeiro episódio lá no pós-crédito, quando a Ciri encontra a Freya lá e pede para ter uma chance, ali a Ciri era Or e a Freya era a própria deusa Freya. Depois aí nós temos no festival, a Ciri do festival ali do primeiro dia era a Freya o tempo inteiro. E a Freya que apareceu naquele festival aí era Or, como Freya, né? Só para quem não entendeu direito aí a ordem da sequência das coisas, né? E depois nessa segunda imagem aí que eu vou mostrar, essas várias imagens, para vocês verem aí, o nome verdadeiro dessa que é considerada assistente pessoal da Freya é Cyr. O nome dela é Cyr. Nós aí temos a deusa Freya. O que aconteceu? A Freya faz um acordo, no caso ela fez um acordo com Cyr quando ela era uma menina, uma criança. Freya roubou o nome de Cyr, roubou acho que até um pouco forte. A Ciri entrega seu nome para Freya, né? Então não é tão roubar. A Freya pega o nome Cyr para ela, ela criou um alter ego dela mesma, que é a Cyr. Em troca, deu a ela o nome de Or, permitindo que ela tivesse a aparência da Freya. Dessa forma, Or pode ser Freya, enquanto Freya é Cyr. Então, como mostra aí, a garçonete Cyr, que a gente vê desde lá da primeira temporada, é esse alter ego. O primeiro episódio na cena pós-crédito, Freya se surpreende, porque ela estava aparecendo perante ela naquela forma. Ou seja, a Or estava aparecendo perante a Freya na forma de Cyr, que era o alter ego da própria Freya que criou. Por isso Freya desistiu de Cyr quando Bel rejeitou a Cyr. Bel rejeita a Cyr, ela desiste. Então a chance que Or pediu para ela lá na cena pós-créditos, na verdade era para matar o Bel e não ter o encontro, e Freya concedeu apenas uma oportunidade, foi no primeiro dia do encontro dos dois, tanto é que não mostrou isso novamente, no anime não mostrou isso, mas na light novel mostra que além do Redin estar observando tudo de cima, o que acontecia, para você ver como tem duas facções. Tinha a facção radical lá que ficava correndo atrás deles ali, para ver onde que eles estavam ali, ficava correndo atrás do Bel. Aquela facção ali que atacou o barco ali, tudo é facção radical. O Redin não faz parte dessa facção. Tanto é que o Redin observava de tudo e ainda dava instruções para despistar eles, para não encontrar o Bel. E a Or também vinha de cima. Era o Redin e a Or que via de cima. Então a Or tinha essa oportunidade de achar alguma brecha, enquanto o Bel estava tendo encontro com a Cyr, de matar o Bel, só que ela perde essa oportunidade. A família tenta matar a Cyr, que é a Or, depois que ela tenta uma segunda vez. Então no segundo dia, quando ela tenta matar a Bel, ali é uma segunda tentativa que ela faz. Por isso que a família, a facção radical, vai atrás dela para tentar matar, como fosse uma traição que ela fez. Espero que possa ter dado aí uma explicação boa aí, possa entender. Vou explicar mais quando eu falar agora da light novel, tá bom, gente? Porque cortou muita informação e essas informações são importantes, beleza? Não. Sobre a adaptação desse episódio, gente. Esse episódio 4 adaptou a outra metade inteira do capítulo 5 que ficou. Adaptou o capítulo intermediário do volume 16, que no caso é a história do encontro da Cyr com a Freya, que é o flashback da Or, né, quando ela era pequenininha. E adaptou o capítulo 6 inteirinho e o epílogo, ou seja, completou o volume 16 completamente. No próximo episódio a gente vai ter aí o volume 17. E aqui eu vou trazer algumas informações extras que para mim deveria ter trazido, que ajudaria a entender muita coisa do que aconteceu nesses primeiros capítulos, principalmente nesse episódio 4. E um desses é a questão do motivo da Freya ter se apaixonado pelo Bel. Isso é no monólogo 5 do volume 16, que fala sobre os sentimentos e pensamentos que a deusa Freya tem pelo Bel. Olha aí na tela, vou mostrar para vocês. Aqui a própria Freya fala que os sentimentos das pessoas são cruéis, a questão da determinação é considerada uma virtude, que sentimentos unilaterais como esse podem se tornar cruéis do que qualquer outra coisa. Ela também acaba falando que esses sentimentos não levam em consideração os sentimentos de outras pessoas, podem não ser recompensados. E para aprendê-los havia apenas paixão e luxúria. Então se a pessoa por quem ela se apaixonou for tão gentil a ponto de entender que os dois se machucariam no futuro, ela não poderia aceitar facilmente essa paixão. E aqui ela fala sobre por que se atraiu por Bel. Que ele tem uma alma branca, ele é um portador de um coração
transparente que não se afoga nem no desejo. Tanto é que ela fala que a compaixão era um veneno e também um prazer. Se não houvesse um momento que ele não cairia na depravação, seria o momento que ele fosse subjugado à força. Tanto é que o Bel não cai tão facilmente a si mesma, ela tentando ele. Então ela partiria para uma subjugação à força. E mesmo assim, ela tinha essa convicção que o lado infantil de Bel e nobre nunca seria quebrado. Até mesmo se ele fosse maculado, ele ainda persistiria e não desistiria dos sentimentos que ele carrega. E ela ainda se pergunta como que ela poderia obter esse coração dele. Ela não tinha essa resposta. Tanto é que ela considera esses sentimentos cruéis. E no final ela ainda fala que a existência dele está deixando até mesmo uma deusa louca. Esse é os pensamentos da Freya em relação ao Bel. O motivo aqui é a própria existência dele. Ele tem uma alma branca, uma alma transparente. Ele tem um coração puro. E a Freya viu isso. Por isso que ela se sentiu atraída a ele. Isso era uma informação que eles poderiam ter adaptado de alguma forma, porque isso explica por que a deusa Freya é tão fixada no Bel. Uma outra informação extra aqui que eu vou deixar é a questão da Anya. Para deixar mais claro, tá, gente? A Anya era da família Freya. E quando ela pertencia à família Freya, ela tinha o nome de Vanna Alf. Só que ela foi abandonada pela família por causa das disputas dentro da própria facção ao qual ela pertencia. Uma outra informação extra, que além do capítulo intermediário falar que a Freya se atraiu pelo Bel por conta da alma branca dele e um coração puro e transparente, aqui a Cir, que é a Hor transformada em Cir, deixa novamente claro que Bel tem um coração puro e transparente, e isso estava até mesmo afetando ela, que ela estava ficando atraída pelo Bel. Mesmo ela tendo ódio dele, querendo matar ele, mas isso estava afetando ela própria. E ali ela acabou entendendo o motivo do porquê a Freya se apaixonou por ele. Nós também temos mais uma informação da novel sobre o motivo da Freya ter se apaixonado por Bel. Que aqui novamente eles confirmam que Bel tem uma alma transparente e sem mácula. Era como belas joias. E isso atraiu a deusa. A Hor também estava ficando atraída por Bel. Como ela era um espelho da deusa, ela não poderia reprimir esse desejo. Ela sabia que era uma traição com a deusa, mas ela não sabia como parar esse sentimento. Por isso ela não conseguia perdoá-lo e não podia perdoar ele. Porque a Freya tinha sido maculada ao conhecê-lo. Por causa dele, ela estava tentando se degradar. Por isso que ela odiava o Bel, que a Freya mudou por conta dele. A novel também traz uma explicação aí mais detalhada sobre como funciona essa transformação entre Hor, Cir e Freya. Quando Cir oferece seu nome para Freya, em troca ela recebe o nome divino de Hor. Ela ganhou um poder chamado Vanna Seit, ou Safe. Era uma magia de transformação, uma arte secreta para se tornar uma única deusa. Quando está ativa, ela compartilha os 5 sentidos com a deusa e recebe seus pensamentos unilateralmente. Tudo que ela sente, tudo relacionado a ela consegue entender e sentir tudo, como se ela tivesse tornado a própria deusa. Por isso, ela sabia o que a Freya sentia em relação a Bel. E também por que elas conseguiam mudar a personalidade tão facilmente uma entre a outra. A Freya tinha a personalidade de Cir facilmente, a Hor conseguia imitar a personalidade da Freya facilmente e a personalidade da Cir facilmente também. É por causa desse compartilhamento de sentidos. Tanto é que tem uma parte na novel que as memórias que Bel tinha com a Cir, que era a Freya, na catedral acabou entrando nela, acabou ali vindo para elas esses sentidos, né? Acabou vazando da Freya para ela. E ali ela percebeu que tinha perdido. Realmente não tinha mais o que fazer. Não podia mais aí tocar no Bel. Bom, essas foram aí a parte extras da Light Novel, tá, gente? A Light Novel, elas têm mais aí 4 extras, tá bom? Do volume 16. Só que é de histórias de pessoas ali extras que não apareceram nesses 4 primeiros episódios, né? Por exemplo, o primeiro extra é sobre os sentimentos e pensamentos da Ryu. O segundo extra é sobre a Enya, que ela acaba vendo o Bel e a Cir no festival e ela fica meio ali com ciúmes. A terceira é da Amazona, a Tiona, que é membro da família Locke. Ela acaba vendo ali o Bel e Cir também
tenta seguir ele, só que o Hogni e mais alguns ali acabam impedindo elas de seguirem, né? Foram mais essas pessoas aí que apareceram, essas pessoas extras aqui acabou aparecendo, né? E no quarto extra é mais detalhes ali da cena de quando o Bert estava como uma cadelinha adestrada do Regina Dungeon, no treinamento prático ali dele. É basicamente isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram aí as explicações. Espero que vocês tenham entendido, né? Tentei dar aqui o meu melhor aqui para explicar, tá bom? A Light Novel traz muita informação útil sobre a questão dos sentimentos da própria Freya, por que ela se apaixonou por Bel, por que ela é tão fixada, né? Aqui a gente teve a resposta na Light Novel, no anime não. No anime ficou meio assim, tá? Por que ela é tão obcecada por ele? Não falo muito bem. E aqui essa explicação, né, da questão da Orc se transforma em Ciri na Freya. A Ciri que a gente vê desde a primeira temporada é o alter ego da Freya. Então é mais ou menos isso daí. E também todas essas explicações é a questão de como a Ciri verdadeira, que é a Orc, conheceu a Freya, entre outras coisas, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Foi bem complicadinho aqui, mas trouxe algumas ilustrações aí, trouxe mais informações da novel. Quando você lê a novel, você passa a entender melhor o que aconteceu, tá? No anime você fica meio ali perdido, né? Mas na novel explica até demais, então não deixa dúvida nenhuma do que aconteceu. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de comentar neste vídeo o que vocês acharam desse episódio, se gostaram dele, se acharam podre, morno, se gostaram aí das batalhas, dessas revelações. Deixe seu comentário, discordar nunca será ofensa e seu comentário sempre será bem-vindo, tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, até em breve. Fui!